de medicina e também regional. E aí é importante a gente, até nesse momento que tudo vira judicialização, é importante a gente explicar que até recentemente também o Conselho Federal de Medicina esteve envolvido em outra questão com o ministro Alexandre de Moraes, porque nós também fomos exercer o nosso dever, né, de fiscalizar a conduta médica com o presidente Bolsonaro, e depois, logo depois, o ministro Alexandre de Moraes impediu isso. Então a gente precisa explicar muito bem a motivação. Um vereador, se eu não me engano, do Texas, nos Estados Unidos, fez um vídeo que viralizou falando dessa questão do navio chinês. Nós nem sequer sabíamos desse navio chinês. E isso começou a viralizar, e aí realmente é uma coisa absurda. Muitas e muitas pessoas, dezenas, centenas, milhares de pessoas e muitos vídeos falando sobre essa questão e nos mandando denúncias ao CREMERGE sobre essa questão. Qualquer ato médico no Brasil, ele é passível de fiscalização pelos conselhos. E esse caso especificamente aconteceu no Rio de Janeiro, de onde eu sou conselheiro regional e federal. Então, logo nós recebemos isso, inclusive, do conselheiro de São Paulo, Francisco Cardoso, nós organizamos uma fiscalização para irmos lá novamente. A denúncia era de que estava havendo atendimentos médicos e odontológicos no Brasil, né? Então isso é sim passível de fiscalização. Nós notificamos a Secretaria Estadual, da secretária Cláudia e outros órgãos, não tivemos resposta até então. Então fomos lá com toda a equipe, com os fiscais, para tentar entender, né? Não nos deixaram entrar, falaram que o responsável seria o vice-cônsul chinês, que naquele momento estava fora. Enquanto isso, nós fomos conversando com diversas pessoas, as pessoas que estavam ali no pier, porteiro, o chefe ali da questão do pier, e as informações que nós tivemos foram divergentes. Algumas pessoas diziam que havia tido atendimento, outras que não, algumas diziam que era só de chineses, outras de brasileiros também, e a gente foi tentar entender o que aconteceu. Quando nós chegamos lá, o vice-cônsul acabou chegando, e aí nisso nosso fiscal foi falar com ele, tentar entender a situação, e nisso também, quando eu falei que foi hostil, porque ele simplesmente não falava. O fiscal perguntou, teve atendimento? Não. Nós podemos falar com o senhor? Não. Se nós mandarmos um ofício, o senhor responde? A resposta dele, não mande ofício que não vamos responder nada. Que loucura é essa? A gente aqui, um atendimento médico no Brasil, ninguém não dá satisfação a nada. E aí nisso tinha uma van do lado, que saíram, acho que foram almoçar, e saíram 10 militares chineses, né, com o fiscal conversando com o vice-cônsul. Obviamente que se intimida, né? 10 militares saindo de uma van e tal, e foi isso. E aí o cônsul entrou, não pudemos fiscalizar, então logo saímos de lá, fizemos o relatório e mandamos para a Anvisa. Conversamos com a Anvisa, notificamos a Anvisa, que é a maior autoridade sanitária do Brasil, e a Anvisa recebeu a resposta de que ela também não poderia fiscalizar, porque aquilo ali era uma operação de guerra, foi autorizada pelo Ministério da Defesa, portanto, a Anvisa também não teria nenhum. Então, assim, em resumo, nós estamos tendo um navio, em teoria, médico, mas um navio gigantesco, não sei se vocês viram o navio, eu entendo de navios médicos, até porque, enquanto secretário nacional, a minha secretaria financiou navios médicos para cuidar da população ribeirinha, para a Marinha do Brasil, que faz um excelente trabalho no Pará e no Amapá, participei de inaugurações, e aquele navio é um navio de guerra mesmo, assim, é um navio gigantesco, que não precisa de forma nenhuma um navio hospital ser daquele tamanho, e ninguém sabe o que eles estão fazendo lá, porque nós não temos informação alguma. Até então, nós estávamos lidando com isso como um problema sanitário, porque existe uma regulamentação médica do Conselho Federal de Medicina, que qualquer médico estrangeiro para atender no Brasil por um período curto, ele tem que pelo menos ir no Conselho Regional, o que eles não fizeram. Mas agora a gente já tem novas preocupações. O que eles estão fazendo aqui que ninguém pode saber, né? Tem um vídeo de uma chinesa mostrando lá no interior do navio, mostrando possíveis atendimentos, elogiando como se fosse algo diplomático. O Brasil não precisa de atendimento médico de outro país. Se países do Pacífico, ilhotas, precisam, nós não precisamos. Agradecemos, mas não precisamos, né? Então a gente precisa entender o que essas pessoas estão fazendo aqui. E agora, o que eu entendi é que ninguém pode fiscalizar mesmo, somente o Ministério da Defesa. Então, cabe a mim, tão somente aqui, expressar preocupação em relação a isso, e acho que as autoridades sanitárias do Rio de Janeiro deveriam tentar entender que pessoas foram atendidas e chamá-las e ver o que elas fizeram lá. E não é nenhum tipo de alarmismo. Estou aqui exercendo
um papel simplesmente de quem foi lá fiscalizar, mas entender o que essas pessoas fizeram lá, se foi só consulta, se fizeram uso de algum medicamento, de alguma vacina, não sei, não temos como saber, né? Eu queria também saber, os senhores chegaram a ser constrangidos de alguma maneira pelas autoridades chinesas ou por militares chineses? Então, é isso que eu estou querendo te dizer. Isso é muito subjetivo, né? Eu, nesse momento, o que aconteceu? A gente já tinha recebido um não, então eu fui para outro local. O porteiro, a pessoa que cuida do portão do Porto do Rio, ele virou e falou, gritou de longe, o vice-consul chinês chegou, né? Aí nisso o Thiago, o fiscal, foi correndo lá para falar com o vice-consul chinês. Nesse momento, teve esse diálogo que eu acabei de falar com vocês, e nesse mesmo momento, coincidentemente, estava chegando essa van com cerca de 8 a 10 militares chineses fardados com aquela farda da Marinha, todos de branco, e quando ele aquela situação com o vice-cônsul, eles ficaram ao redor. Ninguém falou nada, mas assim, você ficaria tranquilo com 10 militares chineses te olhando, tanto que eu mesmo virei e falei, olha, é melhor a gente ir embora, porque eu tenho até medo de alguém entrar nesse navio e sabe-se lá o que pode acontecer, se a pessoa em algum momento vai voltar do navio, imagina você entrar num navio chinês gigantesco de guerra. Então, nesse momento eu achei melhor a gente interromper ali qualquer processo e vamos voltar e notificar as autoridades responsáveis, né? Então, é óbvio que você perguntar se a resposta intimida, mas também não pode dizer que eles fizeram nada de forma agressiva, não seria correto fazer isso. Mas a simples presença de 10 militares te olhando com a cara, digamos assim, não muito amável, é óbvio que isso intimida, né? As autoridades, o CREMERG lida com as autoridades sanitárias de saúde, né? O que nós fizemos foi oficiar a Secretaria Estadual de Saúde, porque a Secretaria Estadual de Saúde fez um post antes desse navio chegar, dizendo que iria ter atendimento, achei até estranho, né? Como se tivesse tido algum evento, ou fosse ter algum evento, não ficou muito claro isso. Então nós notificamos, demos 72 horas para a secretária Cláudia nos responder. Até onde eu saiba, ainda não tinha respondido, mas ela é obrigada a responder, porque ela é médica, está sob a jurisdição do CREMERG. Notificamos a Anvisa, como eu já falei. Agora, o diálogo com o Ministério da Defesa, assim, provavelmente seremos ignorados, porque não tem jurisdição nenhuma o Conselho Regional de Medicina com órgãos militares. Aí a gente deixa isso a cargo da própria Anvisa, que é um órgão federal, e vai ter esse diálogo. Mas nada impede também de fazermos ofício. Mas, provavelmente, pelo que eu conheço, não haverá resposta. Mas sim, eu acho que deve ser feito até para mostrarmos que nós tentamos todas as vias para tentar entender o que está acontecendo, né? Doutor, aproveitando aqui, né, a sua presença, também tivemos na semana passada aquela grande polêmica envolvendo uma decisão do ministro Alexandre de Moraes anulando uma sindicância que havia sido determinada pelo Conselho Federal de Medicina, envolvendo, né, a atuação de um médico da Polícia Federal ali, com a questão envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Queria saber como é que o senhor vê, né, agora se vê os senhores ficarem impossibilitados de praticar, né, uma competência do Conselho de Medicina, e como é que o senhor vê essa outra decisão também que mandou anular uma sindicância do CFM? Olha, isso eu vejo estarrecido, tá? Essa é a minha opinião pessoal, estou falando aqui do Rio de Janeiro, Rafael Câmara, estarrecido. Na verdade, isso é competência indiscutível. Essa questão do navio, você pode entender que é um navio internacional, militar, e que aí nós não temos jurisdição, perfeito, sem problema nenhum, é um entendimento jurídico, sem problema. Agora, não há nada jurídico, e aí foram centenas de juristas que falaram sobre isso, que é sim competência do Conselho Regional e Federal de Medicina avaliar a conduta de médicos. Objetivamente, nós temos um paciente, que é o presidente Jair Bolsonaro, que está sob cuidados médicos numa carceragem e precisou de cuidados médicos, e aí é importante dizer, pelo que nós lemos na imprensa, inclusive na decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele vazou o prontuário médico do presidente Bolsonaro, está lá, o sigilo médico do presidente foi quebrado, e junto com o que nós ouvimos na imprensa, com o que nós lemos do prontuário, há indícios, é importante deixar claro as palavras, há indícios que talvez a conduta de quem o atendeu, que em princípio parece que foi médico, mas a gente sequer sabe se foi médico, porque não tem nome, não tem CRM, a gente não sabe de nada, parece que a conduta não foi a melhor. Por que eu digo isso? Porque um paciente idoso, em uso de anticoagulante, eu falo uso de anticoagulante porque está vazado, na decisão judicial está vazado lá
o prontuário do paciente dizendo que ele usa anticoagulante. Que caiu, que bateu a cabeça, teve um traumatismo crânioencefálico, é mandatório imediatamente para o hospital, imediatamente fazer exames, tomografia, ressonância e ficar no período de observação. E isso não foi feito. Em não tendo sido feito, é obrigação do Conselho Regional fazer uma fiscalização para ver se foi a melhor conduta. Fomos motivados por quem? Por dezenas de e-mails que chegaram ao Conselho Federal de Medicina denunciando essa possível conduta que não tenha sido a mais correta e, baseado nesta motivação, o Conselho Federal de Medicina agiu da forma que tem que fazer, não prevaricou, mandou o CRM do Distrito Federal agir. O ministro Alexandre de Moraes, também sem provocação, tomou a decisão de impedir. O Conselho Federal de Medicina, obviamente, cumpre essa decisão. Lembrar que, recentemente, alguns meses atrás, eu fui o relator daquela resolução que proíbe a assistolia fetal, que é matar bebê com mais de 22 semanas. O ministro Alexandre de Moraes também proibiu os conselhos de fiscalizarem locais que fazem aborto com excludente punibilidade, que a esquerda chama de aborto legal, e ninguém falou nada. Então, a própria imprensa, nesse momento, não falou nada. Então, o CFM e o CRM ali já tinha sido eivado de suas competências, agora é o segundo momento. Então, hoje a gente já não pode mais fiscalizar local que faz aborto, hoje nós também não podemos mais fiscalizar. O presidente Bolsonaro hoje é a única pessoa dos mais de 200 milhões de habitantes do Brasil que a conduta médica dele não pode ser fiscalizada. E aí a pergunta é, se ele morrer, quem vai ser o culpado? Nós não podemos fiscalizar, então provavelmente a conduta não terá como ser avaliada. Então, isso sim me parece absurdamente grave, mas o que nós podemos fazer? A nós só cabe cumprir a decisão